Ei, você já reparou como quase todo dia aparece uma notícia dizendo que o dólar subiu ou que o real caiu? Às vezes isso parece algo distante, assunto de quem é investidor ou de quem tá com viagem marcada, né? Mas a verdade é que essa dança de valores mexe com tudo. O preço do pãozinho, da gasolina, do celular, da passagem aérea e até com o emprego de muita gente. E no meio dessa história existe um personagem discreto, mas muito relevante: a política cambial. É ela que ajuda a segurar ou soltar o freio dessa gangorra do câmbio. E hoje eu vou te explicar o que ela é, como funciona e por que isso importa no seu dia a dia. Bora comigo? Primeiro, eu quero contextualizar você sobre como funciona a cotação do dólar. Claro que é normal a gente ver que a moeda está variando, mas muita gente não entende como o mercado chega naquele número, né? E acredite, não tem nada de aleatório. A cotação do dólar nasce de uma força muito simples: oferta e demanda. Se entra muito dólar no país, por exportações, investimentos, turismo ou empréstimos, o dólar tende a cair. Se entra pouco, ou se muita gente quer comprar dólar ao mesmo tempo, o dólar sobe. Mas nem sempre o câmbio sobe por um motivo racional. Às vezes ele sobe só por medo, incerteza, boato ou especulação. É aí que o Banco Central entra com a política cambial, que funciona como um estabilizador. Ele atua comprando ou vendendo moeda, oferecendo proteção ao mercado e acalmando exageros. E a política cambial é o conjunto de medidas que o governo usa para administrar a relação entre o real e as moedas estrangeiras. É como se fosse o sistema operacional da moeda brasileira. Ela define como o país lida com o dólar, com o euro e com qualquer moeda usada no comércio internacional. E isso é importantíssimo, porque o Brasil depende muito do mercado externo. A gente importa combustíveis, remédios, peças, fertilizantes, máquinas, tecnologia, e a gente exporta soja, carne, minério, café, aço, petróleo e muito mais. E se o câmbio vira uma montanha-russa, tudo isso fica mais caro ou mais barato de uma hora para outra. E isso desorganiza a economia. Por isso que a política cambial existe, para evitar que o câmbio fique tão instável que prejudique empresas, governos e pessoas. A política cambial tem 3 objetivos centrais. O primeiro é evitar oscilações violentas no valor do real. Uma moeda que varia demais, ela afasta investidores e ela cria inseguranças e gera inflação. O segundo é proteger a economia de choques externos. Quando o mundo entra em crise, o primeiro reflexo é a fuga de dólares, e o Brasil precisa de mecanismos para não quebrar junto. E o terceiro é ajudar o país a atingir metas internas, como controlar a inflação, melhorar a competitividade das exportações ou baratear a importação de insumos essenciais. Mas como isso funciona na prática? Quando o Banco Central quer segurar uma alta exagerada do dólar, ele vende moeda americana, e com mais dólar circulando, a cotação cai. E quando ele quer evitar uma queda muito brusca ou quer proteger reservas, ele compra dólares. E com mais demanda, a cotação sobe. E o Banco Central também usa ferramentas mais sofisticadas, como swaps cambiais, leilões de linha, que permitem injetar liquidez sem precisar mexer nas reservas reais. E às vezes o governo quer um real mais forte, às vezes ele quer um real mais fraco. E isso é proposital. Quando a economia está muito aquecida e a inflação começa a incomodar, um real mais valorizado ajuda a baratear importações e conter preços. E por outro lado, quando o país precisa crescer, gerar empregos ou impulsionar exportações, um real mais valorizado torna nossos produtos mais competitivos lá fora. Ou seja, o câmbio não é só consequência, ele também é estratégia. E a política cambial, ela pode assumir 2 direções. Quando o foco é baixar a inflação, ela tende a ser contracionista, favorecendo um real mais forte. E quando o foco é estimular crescimento, ela tende a ser expansionista, permitindo um real mais fraco para incentivar exportações e aumentar a produção. E além disso, existe o regime cambial, que é o modelo adotado pelo país. O primeiro modelo é o câmbio fixo, em que o governo define o valor e defende aquele número. É estável, mas muito caro de manter. E o segundo é o câmbio flutuante, em que o mercado decide o valor da moeda. É flexível e mais realista, mas pode ser volátil, e é o caso do Brasil. O terceiro é a banda cambial, onde o câmbio flutua, mas dentro de limites definidos pelo governo. E hoje o Brasil segue um modelo chamado de flutuação suja. O mercado define o preço, mas o Banco Central intervém quando a volatilidade fica exagerada. Antes disso, o Brasil já teve câmbio fixo, bandas e até paridade. E cada fase trouxe os seus desafios. E a verdade é que o câmbio brasileiro sempre foi sensível, e o país precisou aprender a lidar com isso. Agora, vamos ao ponto mais tangível. O câmbio interfere em praticamente tudo que você consome. Quando o real se desvaloriza, celulares, carros, medicamentos, equipamentos, combustíveis e alimentos ficam mais caros. E isso não acontece só porque são importados. Grande parte da indústria brasileira usa insumos de fora, como peças, chips, grãos, combustíveis e fertilizantes. E um real fraco aumenta o custo de produção aqui dentro. E esse custo vai parar no preço final. No supermercado você sente no café, no trigo, no óleo, no frango e até no papelão das embalagens. E nas viagens internacionais você sente direto mais reais para comprar o mesmo dólar ou o mesmo euro. E nos investimentos, o câmbio mexe com BDRs, fundos internacionais, exportadoras e até com o Ibovespa. E quem recebe salário, bolsa ou renda em moeda estrangeira sabe, um mês você ganha mais e no outro ganha menos, sem mudar o contrato. Tudo isso tem relação com a política cambial. E a política cambial não age sozinha.
ela é uma das 3 pernas do tripé econômico. A política monetária controla os juros, a política fiscal controla gastos e receitas do governo e a política cambial cuida da moeda e do setor externo. Quando esse trio trabalha junto, o país cresce com estabilidade. Quando uma das 3 pernas falha, as outras têm que compensar e o país sente. Outro ponto importante é diferenciar política cambial de política comercial. A política cambial mexe com o valor da moeda e a política comercial mexe com tarifas, barreiras, acordos e subsídios. E as duas afetam importações e exportações, mas por caminhos bem diferentes. O que eu posso te garantir é, a política cambial, ela não aparece no seu dia a dia com um crachá no peito. Ela se esconde no preço da gasolina, no milho, na fatura do cartão, no delivery, na viagem e no supermercado. Quer você perceba ou não, ela tá sempre lá. E se você quiser mais vídeos sobre conceitos econômicos e como eles impactam na sua vida, comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que adora reclamar do preço das coisas, porque entender o câmbio ajuda a entender o país. E claro, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.